Boa noite a todos. Declaro aberto esta audiência pública para tratarmos de assunto referente ao transporte complementar da nossa cidade de Taubaté. Gostaria de convidar o presidente desta casa para compor a mesa aqui juntamente com esse vereador para nós iniciarmos a audiência. Vereador Digão. Quero cumprimentar aqui e agradecer também a presença do vereador Paulo Miranda, do vereador Neneca, do vereador Jofi Neto e também a assessoria da Poliana Gama, que se encontra aqui presente, e também da Vera, que se encontra aqui presente. E quero agradecer também aí a presença dos munícipes que se encontram presentes para acompanhar a esta sessão. Antes, queria ler o ofício enviado do Executivo. Nós convidamos, as pessoas envolvidas no projeto, que é a Secretaria de Finanças e a Secretaria de Mobilidade Urbana, Secretaria de Mobilidade Urbana, o senhor prefeito enviou um ofício, acusamos o recebimento do convite, ofício 288/2015, para que a secretária de Mobilidade Urbana, Dolora, participe da audiência pública sobre o projeto regulamentará o transporte complementar em Taubaté, o que realizará-se no plenário desta Casa de Lei, dia 13 de novembro, às 19 horas. Entretanto, cumpre-nos informar que no dia referida à audiência pública ocorrerá reunião de bairro a bairro da Independência, agenda previamente com antecedência de 20 dias. Desta forma, comunicamos a Vossa Senhoria a impossibilidade do comparecimento da secretária em questão já vista. Agradeço a importância da presença da mesma e terá na reunião de bairro a bairro, visando diminuir dúvidas da comunidade relativa à sua pauta. Então está aqui, convidamos a secretária Lola para estar aqui presente, mas acabamos de receber o ofício que ela não vai poder estar presente. Convidamos também a secretária de Finanças, porque também o projeto faz parte envolve a pasta da Secretaria de Finanças também do nosso município. Razões. A razão de terem solicitado essa audiência pública se deu pelo fato de que, como membro da Comissão de Justiça e Redação, coube a mim dar parecer sobre o projeto de lei ordinária 154/2015, de autoria do prefeito municipal. Quero lembrar que nós, vereadores, somos orientados em nossos pareceres pela Procuradoria Jurídica da Câmara Municipal, que apontou como parcialmente inconstitucional o projeto. Tendo em mãos o parecer da Procuradoria Jurídica, convidei os representantes da TCTAL para os vereadores da Comissão de Finanças e Obras, para juntos com eles encontrarmos o meio legais para aprovarmos o projeto de maneira que reguarde a atividade do transporte complementar e proporcione à população um transporte de qualidade. Nessa reunião, observei que 4 pontos precisavam serem discutidos junto com os permissionários, membros da sociedade, do Poder Executivo e Legislativo. São estes os pontos. O prefeito, no projeto, determina que a permissão para os permissionários seja de 15 a
é de 15 anos, prorrogável por mais 10. Ponto esse contestado pela Procuradoria Jurídica desta Casa. Segundo ponto, de acordo com a apresentação feita na Câmara Municipal, feita pela Secretaria de Mobilidade Urbana, a TCETAL atuará praticamente em uma área determinada da cidade. Ou seja, a TCETAL, no meu entender, não terá mais o caráter complementar. Como colocado na última reunião, se eles atuarão em linhas determinadas pela Secretaria, via ordem do serviço operacional, ocorre-se o risco dos mesmos atuarem em linhas inviáveis economicamente para a manutenção do serviço prestado. O terceiro ponto, hoje, a bilhetagem eletrônica só podem ser usada pela empresa concessionária, o que impede a integração com a TCETAL, de acordo com os permissionários. Isso além de, aos poucos, minar os recursos para manter a prestação de serviço, não dá liberdade para o cidadão escolher que o veículo tomar para prosseguir o seu itinerário. O quarto ponto, hoje a concessionária recebe subvenção da prefeitura pelos idosos e demais isentos que ela transporta. Não está claro no projeto em discussão se o mesmo ocorrerá com a TCETAL. Uma vez aprovada a propositura, essa questão é uma que precisa de posicionamento da Secretaria de Finanças, tendo em vista que envolve despesa. Senhores e senhoras que nos acompanham através da TV Câmara e os representantes da TCETAL, esse é o motivo de nós estarmos reunidos aqui nesta noite, para que tanto... gostaria até de convidar o advogado da empresa para compor a mesa, e peço até desculpa aí, né, doutor Fábio, para fazer parte aqui da mesa. Então, é um projeto de grande importância para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Então, não tinha como nós aprovarmos um projeto sem a participação das duas pessoas interessadas, que é a empresa e também o executivo, na regulamentação do sistema de transporte. E a população. Porque a população que vai utilizar o transporte. Então, a população também tem que saber o que está acontecendo, o que vai acontecer através desta mudança. Por esse motivo, que como membro da Comissão de Justiça e Redação, e fui declinado para ser o relator desse projeto, então eu tive que me sentir na obrigação de marcar esta audiência pública, que possamos discutir aqui com mais clareza, com mais determinação, para que as pessoas coloquem as suas pontuações, os vereadores, os representantes da empresa, que é os interessados de dar continuidade no transporte, tendo em vista que precisa de um melhoramento, de uma qualidade melhor, não somente para a população, mas também para o transporte, para que as pessoas possam trabalhar de forma digna, de forma respeitosa. Quero cumprimentar tem mais assessor que chegou aí agora? O assessor da Vera, a assessora da Vera também está aí já presente, né? Já fui mencionado já, né? Vai me ajudando aí para mim não cometer aí pecados, né? Não tem como, tem que colocar o óculos, hein, pessoal? Passou dos 50 anos, é complicado, hein? Tem um roteirinho aqui,
as pessoas que quiserem falar, que quiserem fazer qualquer questionamento, eu vou dar primeiro as pessoas, depois os vereadores. Eu acho melhor assim, né? Os vereadores, eu não sei, ou os senhores querem falar primeiro? Os senhores, né? Então, vamos deixar as pessoas falar primeiro, depois os vereadores falam, né? Então, primeiro, vamos convidar as pessoas que quiserem utilizar a tribuna para fazer algum questionamento, fazer alguma colocação, né? Quem quiser utilizar é só... Se não tiver alguém da população que quer fazer alguma colocação, fazer algum questionamento, né? Eu coloco, agora passo a palavra ao representante da empresa, doutor Fábio, né? Doutor Fábio, mais uma vez, tudo bem com o senhor? Então, fique a palavra com o senhor aí. Cadê o microfone aqui? O senhor quer usar a tribuna? Se o senhor quiser usar a tribuna também, né? Vamos fazer um impro aí. Resolvido o problema. Obrigado, meu querido vereador, né? Então, a palavra para o senhor aí, para o senhor também, o senhor colocar aí fazer as suas colocações. Bom, primeiro, nosso agradecimento, né, ao vereador Nunes Coelho, pela colaboração aí, pela oportunidade da audiência pública, a gente ter essa oportunidade de também colocar, né, a visão do TCTAL nesse momento. Agradeço o vereador Digão, presidente dessa casa, né, pelo acolhimento aí. E agradeço também aos demais vereadores, que a gente teve um contato muito próximo também nesses dias aí que antecederam a audiência pública, conversando da necessidade de aprovação desse projeto, né? Esse projeto de lei 154/2015, ele atende uma demanda da sociedade taubatiana, né? Que é a melhora do transporte público no município. A gente sabe que o transporte público não atende a necessidade dos usuários, não atende de maneira alguma, nem por parte da concessionária, nem por parte do TCTAL, né? Hoje a gente vê que aqueles que utilizam esse serviço estão sendo muito prejudicados mesmo. E a gente precisa que isso mude, e mude rapidamente, né? Uma das formas de se alterar isso vem contemplada no projeto de lei 154/2015. Primeiro, a vontade do prefeito municipal, e isso é muito louvável, né, de alterar as disposições para tentar mexer no transporte complementar a partir de decretos. A gente sabe que o transporte municipal ele é dinâmico e necessita que também as mudanças sejam dinâmicas, né? A gente tem mudança de fluxo de passageiro, nós temos, às vezes, mudanças de empresas. Então, tudo isso requer que sejam tomadas medidas rápidas para que o transporte seja adequado e eficiente, né? A principal questão que a gente aponta hoje como um grande problema no município de Taubaté é uma concorrência predatória. Uma concorrência predatória entre a concessionária e entre o transporte complementar. Nós temos uma situação que acirra e muito essa concorrência, que é o cartão que a empresa concessionária utiliza, né? A concessionária ela pode comercializar esse cartão e ela pode fazer com que as pessoas sejam atraídas, principalmente empresas e comerciantes, a comprar esse cartão e a dar a seus funcionários. Acaba que esse cartão vendido dessa forma, com desconto, atrai para que essas pessoas, essas empresas, esses empresários comprem isso. E os permissionários, infelizmente, ficam sem a possibilidade de transportar esses passageiros. Essa é a principal questão hoje, de que os permissionários do município de Taubaté estejam numa situação de muita precariedade na cidade. Muita precariedade. Essa situação ela já vem há algum tempo e ela só tem piorado. É público e notório que os transportadores de Taubaté, né, não vão passando por uma situação financeira boa, né? Isso reflete claramente nos veículos que são utilizados hoje pelo TCTAL, né?
e não há nenhuma possibilidade deles conseguirem comprar veículos novos. Pelo número de passageiros hoje que o Tacetal transporta, isso é totalmente inviável, né? Como eu disse, é louvável esse projeto, né? E uma das questões também que o prefeito vem colocar, apesar disso não estar contemplado no projeto, né? É a intenção de se fazer ou se dar linhas específicas para o Tacetal. Eu acho que assim, o projeto de lei, ele não contempla essa possibilidade, pelo menos nesse momento, né? De dar linhas específicas. O principal motivo do Tacetal hoje, a principal, não motivo, né, mas situação em que o Tacetal precisa da aprovação desse projeto é do que a gente chama da integração tarifária temporal, que é a integração do transporte. Isso é essencial para o Tacetal hoje. A gente até comenta com os permissionários, né, quanto tempo ainda eles vão conseguir resistir nas linhas com esses veículos que estão sendo utilizados e com o serviço que está sendo prestado, né? 3 meses, 4 meses, 5 meses, a gente não sabe. Eu sei que isso para eles é urgente. Enquanto não for feita a integração tarifária, infelizmente o serviço de transporte de passageiro no município de Taubaté, ele vai ser prestado de forma precária. Eu não tenho dúvida disso. Então, uma das coisas que o Tacetal pede, né, para que os vereadores dessa casa, a gente já fez esse rogo ao presidente Tigão, né, para que seja colocado o mais rápido possível esse projeto para votação. Eu sei que a gente teve alguns apontamentos pelo procurador da casa, né, em relação à inconstitucionalidade de alguns tópicos desse projeto, né? Se não me engano, são 3 tópicos que ele aponta, né? Em 2 dos tópicos, nós não fazemos objeção nenhuma mesmo. O único tópico que a gente faz objeção é o tempo da concessão, né? Eu acho que ele coloca que o tempo da concessão é de 10 mais 15, ele acompanha o tempo da concessão da empresa da ABC, né? E por isso o projeto veio nesse sentido de igualdade, aí, de equiparar os 2 serviços. Mas eu acho que o que o procurador não se atentou é que um veículo do Tacetal, para ser financiado, ele custa em média 220, 240 mil reais. Essa é a proposta da prefeitura dos novos veículos do Tacetal. E um financiamento, ele tem duração de aproximadamente 100 meses, que pararia aí a aproximadamente 8 anos, eu não sei ao certo. Então, assim, você falar em concessão de 15 anos, eu não acho demasiado. Principalmente porque se você levar em conta os boxes do mercado municipal e as concessões de táxis, que são vitalícias, né? Então, assim, qual o investimento que uma pessoa tem para entrar num box de mercado municipal e essa concessão é vitalícia? 15 anos é muita coisa para o Tacetal? É estranho, né? Mas a gente respeita o parecer, mas a gente não pode concordar com ele. Eu acho que o parecer aí de uma concessão de 15 mais 10, né, prorrogáveis, né, mas inicialmente 15 anos, é um tempo bem razoável. Até porque quando esses veículos estiverem no primeiro financiamento 8 anos de idade, provavelmente eles vão ter que ser trocados novamente, porque já vão ser veículos velhos, né? Outro ponto também que na lei a gente gostaria de salientar, né, é que a prefeitura vai realizar estudo técnico para verificar a viabilidade econômica dos permissionários que vão poder ter essa concessão, essa permissão de uso. A gente não concorda muito com esse critério que a prefeitura colocou no decreto, de que primeiro vai se fazer um estudo para depois saber quantos permissionários cabem dentro da cidade de Taubaté, né? Fica uma situação complicada. Se uma administração, por exemplo, fizer um estudo e demonstrar que cabem 10 permissionários, 10 linhas de transporte complementar de Taubaté, né, nós vamos baixar esse número de 84 para 10. Então, eu acho que é muito mais razoável que os estudos contemplem que os 84 permissionários vão continuar e os estudos contemplem que tem que haver uma viabilidade econômica para que essas pessoas sobrevivam com dignidade, né? E possam prestar um serviço a contento também.
Então, esse é um outro ponto que a gente, conversando com os vereadores, né, já passamos isso para o vereador Nunes Coelho também na comissão, então a gente não concorda com isso. Uma outra questão também levantada, né, foi em relação à compensação dos serviços prestados pelo TCTAL. Eu não sei se vocês sabem, né, mas a ABC, quando ela transporta o passageiro com gratuidade, né, que são os idosos, né, ela é compensada por isso, né? Esses passageiros, eles não andam gratuitamente. Esse serviço, chamar esses passageiros de gratuito é um erro, porque a prefeitura, ela compensa esse passageiro que está andando dentro do veículo da ABC. Agora, você imagina, o veículo da ABC, acho que é um veículo de 45 lugares, com a possibilidade de ter ainda os passageiros em pé. Agora, você imagina eles serem compensados com a quantidade de lugares que eles têm. E o TCTAL tem que andar com os mesmos 2 passageiros por veículo, trafegando uma van, com capacidade de 15 lugares. E no TCTAL não há compensação. Há uma desigualdade imensa nisso, imensa, e um prejuízo imenso para o TCTAL nesse período todo, né? A gente tem até um relato aí, que o vereador Jofre Neto está mais a par disso. Nós temos valores milionários que foram levantados pela concessionária no governo passado, milionários de compensação desses valores, entendeu? E todos eles foram pagos à empresa concessionária. Eu não consigo entender por que a empresa concessionária tem esse direito e por que o TCTAL não tem. Assim como eu não consigo entender por que a concessionária pode dar desconto quando vende cartão e o TCTAL não pode fazer uma tarifa mais baixa, né? É algo que, assim, a gente não consegue compreender. Existe uma situação de concorrência, né? Eu sei que ela não pode ser predatória, mas por que a ABC pode vender a tarifa dela mais barata e o TCTAL não pode? Por que a ABC, com veículos enormes, é recompensada pelos idosos que andam dentro dos veículos dela, idosos e deficientes físicos, e o TCTAL não é recompensado por isso, né? Essa situação, ela vem se agravando dia a dia, isso todo mundo consegue enxergar na precariedade dos veículos da TCTAL, né? E o que a gente proclama, né, eu como advogado deles há um bom tempo já, fazer a coisa mais justa, né? A gente aqui não tá querendo criticar a concessionária pela concessão que existe, longe de mim isso, entendeu? Querer entrar nesse campo, mas eu acho que há uma importância social muito grande para o município, nesses 84 permissionários, que são 84 permissionários e chefes de família. Assim como os cobradores de ônibus, como os motoristas de ônibus necessitam dos salários para sobreviver, e é muito importante que sobrevivam, e não só sobrevivam com dignidade, né? A gente também sente a dificuldade deles. A gente sabe quanto que ganha um cobrador de ônibus hoje. Com o salário dele, com família e com filho, chega uma situação de linha de pobreza, né? E a gente não acha isso justo. Se a ABC fosse uma empresa particular, privada, tudo bem, não tem problema nenhum, ela interagiria com o sindicato dela, mas ela tem uma concessão de serviço público. Além da prestação de serviço ter que ser adequada, tem que ser eficiente, tem que ser eficaz, tem uma questão social envolvida. Ela tem que tratar com dignidade os funcionários dela, pagando salários que recompensem a concessão que é recebida do poder público. A questão do TCTAL são 84 famílias que sobrevivem, e muito mais do que 84 famílias que sobrevivem no município de Taubaté, que gastam os seus insumos na cidade de Taubaté. Eles trocam pneu na cidade de Taubaté, eles têm mecânico na cidade de Taubaté, eles compram combustíveis nos postos de gasolina de Taubaté. Então, assim, o que a gente pede nesse projeto de lei, e o que é importante aqui, principalmente, é a questão do cartão, né? Dessa questão da integração tarifária temporal, que é a integração dos ônibus e vans, o usuário poder utilizar o mesmo cartão que ele usa no ônibus, ele poder utilizar na van.
Eu não vou entrar em detalhes em relação a essa questão de ceder uma parte da cidade para o Tecetal, que inicialmente pareceu uma proposta muito interessante da prefeitura, né? Porque em tese acabaria com essa concorrência predatória, porque isso vai ser objeto de decreto depois, de um processo licitatório. Eu acho que cada coisa no seu tempo. Eu só adianto em relação a isso, que essa questão de cessão da cidade, uma parte da cidade ao Tecetal, para evitar a concorrência predatória, ela não é verídica, né? Basta que você coloque aparelhos de GPS dentro de cada veículo e cada veículo tenha que passar no seu horário apropriado. Onde que está? Como é que você vai fazer uma concorrência desleal? Se o ônibus da ABC tem que passar 9 horas, o Tecetal tem que passar 9h20, você coloca sistema de GPS dentro desses veículos, você não tem mais concorrência desleal. Você não tem mais ônibus querendo entrar na frente de van e van querendo entrar na frente de ônibus. Eu não consigo entender esse argumento e não consigo aceitar de que você dando uma parte da cidade para o Tecetal vai acabar a concorrência predatória. Até porque o município de Taubaté é muito pequeno e os ônibus certamente vão intercalar em algum momento com os veículos da Tecetal. Eles vão cruzar as linhas, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem como você isolar uma parte da cidade que não vai entrar ônibus. Entendeu? Então, assim, o principal desse projeto, como eu disse, é essa integração tarifária. Se a gente conseguir sair com isso em pouco tempo, eu acho que a gente consegue começar a alterar a história do serviço de transporte no município de Taubaté. É um caminho longo, e essa lei não vai alterar isso também, porque vai depender de regulamentação, vai depender de fiscalização, vai depender de aparelhamento técnico por parte do município, né? E a gente está num processo lento. O que hoje está acontecendo e que vai acontecer em poucos meses é que, se esse projeto de lei não passar com uma celeridade maior, o Tecetal ele vai se extinguir no município de Taubaté. Pouco a pouco, né? A gente já teve no último mês um permissionário que abandonou a linha. Agora você imagina, um permissionário que tem uma permissão do serviço público para operar, para transportar passageiros, ele largar uma linha porque não compensa economicamente, né? Até quando os permissionários vão aguentar isso? Talvez para muita gente o serviço complementar não seja interessante. Mas eu lembro, e muitos dos senhores recordam, antes do serviço complementar de Taubaté, a concessionária era eficiente, ela era sozinha aqui, ela não precisava dividir economicamente os passageiros com ninguém. Era eficiente o serviço? Todo mundo aqui sabe a resposta. O serviço não era eficiente, e não era mesmo. Veículos velhos, né, que não respeitavam horários, né? Então, o Tecetal, ele surgiu na cidade, na verdade, quem provocou o surgimento do Tecetal na cidade foi a própria concessionária, pela ineficiência do serviço dela, né? Gente, eu gostaria de agradecer ao vereador Nunes Coelho pela atenção que tem dado ao Tecetal, né, nesse momento. E, assim, a gente pede, vereador, assim, e eu sei que o senhor está empenhado nisso, para que o senhor faça o mais rápido possível. Eu sei que o senhor demanda de tempo, demanda dos seus assessores, de pareceres jurídicos, mas a mais brevidade possível para que esse projeto de lei seja analisado pela sua comissão, passe pelas outras comissões. É lógico, com muita serenidade também, a gente não quer atropelar procedimentos, a gente respeita isso, né? Mas é uma necessidade muito grande, tá? A gente estamos aí nos 45 minutos do segundo tempo, viu? E a gente pede a ajuda do senhor aí. O vereador Digão já também apresentou um compromisso para a gente, que passando pelas comissões, ele põe o projeto de votação, tá? Para a gente tentar alterar e tentar melhorar esse serviço aí, tá bom? Era o que a gente tinha a apresentar. Eu quero, antes de convidar o senhor Messias, que quer também fazer alguns apontamentos, quero aqui publicamente, né, lamentar a ausência
de representante do Executivo nessa audiência pública. Os senhores e as senhoras que estão nos acompanhando nesse instante, através da TV Câmara, nós estamos aqui na audiência pública que trata do sistema de transporte da nossa cidade, e nós não temos aqui, nesta Casa de Leis, um representante do Executivo para responder até os questionamentos da TCTAL. Então, nós lamentamos a ausência dos representantes do Executivo, a Secretaria de Mobilidade Urbana e a Secretaria de Finanças, aqui nesta audiência pública, que é de grande importância para a sociedade, é de grande importância para todos nós. Convido agora o seu Messias para fazer o uso da tribuna, para colocar aí, fazer as suas colocações também. Então, a palavra com o seu Messias. Quero agradecer também, e o senhor tem 5 minutos. 5 minutos, quero agradecer também a presença de algumas pessoas que estão chegando aí, tem aqui alguns motoristas que estão aqui presentes também, que acabou de chegar, né? Agradecer a minha assessoria, está aqui em peso a minha assessoria, né? Nem o Lúcio não foi lá hoje não, Lúcio? Hein? Até o Lúcio está aqui hoje, aqui, acompanhando aqui também. Obrigado aí pela presença aí, meu xará. Então, a palavra com o senhor. Não foi lá hoje não? Joga a bola, pô. Boa noite a todos, a você dessa oportunidade. Aguarda. Boa noite a vocês, a todos nós que deu essa oportunidade da gente poder falar e expor o que a gente passa. Eu, como permissionário, eu gostaria de, como operador de serviço, no dia a dia ali no pedal ali, explicar para vocês o que a gente vem passando nesses anos aí todos, né? E que a gente tem, é o seguinte, a gente tem um investimento muito grande. Que investimento esse que Deus do carro, tempo seu, tempo ali no trabalho ali, muitos anos ali trabalhando, certo? Aí tempo de saúde, porque e você não tem como procurar apoio. O apoio que a gente procurava, só encontrava, eu já sei, vocês têm que unir. Quando nós unia, isso eu estou falando da gestão passada, vinha, atrapalhava. Então nós sofre muito com isso. Vários políticos também, não são todos, foram muito contra. Quando a gente estava montando, seguindo o caminho certo, veio e atrapalhou, certo? Eu quero falar de qualidade de serviço, que a gente é muito criticado no nosso serviço. Vários políticos fala de nós, fala da empresa, a empresa presta um serviço de boa qualidade, realmente presta um serviço de boa qualidade. Nós também presta. Nós temos os maus prestadores de serviço e tem os bons também. Igual a empresa tem os maus prestadores de serviço e tem os bons também, certo? Só que sempre eu faço uma pergunta, certo? Nós temos os maus prestadores de serviço, somos criticados, mas você não vê um cobrador da empresa subir, ajudar um idoso, subir e descer, um deficiente. Agora, na TCTAL, você já vê isso. Então, a nossa qualidade de serviço é essa. Nossa qualidade de serviço é ruim, mas os passageiros gostam da gente, o usuário gosta da gente. Eu agradeço a eles que continuam usando a gente, senão nós não estaríamos aqui, correto? E o que eu quero dizer para vocês, nós estamos aqui há 15 anos, certo? Quando entramos, Deus do clandestino, legalizado, o que aconteceu? Foi uma promessa, na primeira gestão, depois veio a outra, estrangulou tudo. A verdade é essa.
Aí o que tem aí? Que tem um vereador que ele não está aqui. Até nós apelidamos ele de funcionário da empresa. Um dia chamou nós de bagunceiro, mas bagunceiro é ele que é de gravatinho, certo? Aqui na Tecetal você tem ex-funcionário que era mecânico, soldador, funileiro, de todas as profissões. O tempo passou, ele não teve, ficou na Tecetal, ficou fora da tecnologia, que hoje é lavou, não tem como voltar nas suas profissões de origem. Tem que ficar no transporte. Não estou pedindo para todos nós ficar, porque ninguém sabe quem vai ficar, quem não vai ficar. Correto? Essa é uma das colocações que eu estou fazendo. E quero agradecer ao usuário de estar junto com a gente nesses 15 anos. Entende as nossas correrias, a gente não corre, não tem essas correrias, não é porque quer, igual muitos colocam, correto? E já fomos chamados nossos carros de sucateado pelos políticos, certo? Mas ele não foi para a rua ver o que acontece, o jeito que a situação que a gente tem que trabalhar. Porque se um carro nosso anda vazio, a empresa, se andar um vazio, tem 10 andando cheio. Isso aí vocês já sabem. E eu quero deixar uma pergunta para você, Nunes, que é o seguinte: esse projeto nós estamos necessitando, igual o Fábio explicou tudo aí, está com você 60 dias. Fomos lá, pedimos para você e nós temos urgência. Porque se você for procurar o dia a dia de cada permissionário aí, não está compensando trabalhar. Está compensando que você é permissionário, certo? Aí você não precisa, é como se você tivesse um emprego forçado, entendeu? Mas para você pagar motorista não compensa, tem nem que não compensa. Então, se eu for explicar esses detalhes aí, eu acho que está todo mundo cansado de saber, vocês estão cansados de ouvir. Então, nós precisamos dessa licitação para a gente saber que rumo que vão tomar. Ou pega, larga tudo, acaba com a Tecetal. Aí nós vira tudo clandestino de novo, aí também eu proponho. Nós não vamos correr atrás de político nenhum. Nós vamos se virar sozinhos, ser um clandestino bem organizado. Entendeu? Então, eu estou fazendo esse desabafo, tem mais coisas que eu gostaria de falar, mas eu achava melhor, ou vocês soltam esse projeto, ou decreta, amanhã não existe mais Tecetal. Então, eu acho que todo mundo da Tecetal pensa desse jeito. Para trabalhar desse jeito, é melhor não trabalhar. Então, muito obrigado e... Entendeu? Me desculpa aí se eu ofendi, não foi a intenção, foi um desabafo, porque você trabalha naquela tensão nervosa, todo mundo trabalha assim, certo? Muito obrigado. Fica tranquilo, senhor Messias, quem trabalha com a consciência limpa nunca é ofendido, né? Eu quero deixar bem claro para vocês que o meu intuito dessa audiência é fazer com que o projeto fosse votado de uma maneira adequada, de uma maneira em que alguém, de repente, o projeto votando de uma maneira, não tecnicamente, não analisando, pontuando aí os pontos que tinha que pontuar para que chegar aqui no plenário para ser votado, de uma maneira em que vocês futuramente não seria sofrido por uma ação incondicionalidade, de uma ação de uma ilegalidade do projeto. Então, como membro da Comissão de Justiça e Redação, que analisa o projeto tecnicamente, né, e acompanha o jurídico da casa, então nós temos o dever e a obrigação de fazer todas as análises, de verificar todos os pontos do projeto, para que ele chegue aqui, para que os vereadores possam discutir e votar o projeto de uma maneira correta, de uma maneira digna, de uma maneira em que atenda a necessidade não somente daqueles que são interessados, permissionários, mas da população, né? E eu estou achando que andou até rápido o projeto, porque é um projeto dessa importância, né? Eu acho que andou rápido o projeto. Então, a minha assessoria nesse instante, senhor Messias, cadê o senhor Messias? A minha assessoria nesse instante, né? Agora vai dar 8 horas, está finalizando o parecer.
entendeu? Aqui, nos bastidores, nas secretarias, para que um projeto chegue aqui preparado, com parecer jurídico, com parecer das comissões, analisando, ele demora, às vezes demora. Ele é advogado e ele sabe como é que funciona. Você pega um processo como advogado, você pega uma causa, até você analisar todo aquele processo para você apresentar a sua defesa tecnicamente, de uma maneira em que você não vai ter uma surpresa lá na frente pela a sua ação. Você tem que ter um tempo para que você possam chegar a um denominador em que você possam alcançar o seu objetivo. Então, não é diferente aqui também do Poder Legislativo. Nesse instante, a minha assessoria vai dar 8 horas, está trabalhando ainda lá, 8 horas. Está lá terminando, finalizando, para que segunda-feira o projeto, da minha parte, que pertence à Comissão de Justiça e Redação, está apto para ser votado. Então, essa é a minha consideração. E tem mais alguém para falar aí, não? Agora, passar a palavra para os vereadores. O vereador Digão está dando aqui a oportunidade para o nobre vereador Jofi Neto, né? Neto que faz parte da Comissão de Transporte aqui desta casa, né? Então, a palavra com Vossa Excelência, se Vossa Excelência quiser falar daí, pode falar. Se quiser usar a tribuna ali, fique à vontade. Obrigado, senhor presidente. Quero saudar Vossa Excelência pela iniciativa desta audiência, que dá oportunidade aos trabalhadores do TCETAL se manifestarem, apresentarem suas necessidades e até mesmo fazer um desabafo. Bem, o TCETAL tem 15 anos, mas nós os acompanhamos há pelo menos 19. Tá? Nós sabemos da luta desses trabalhadores, sabemos da seriedade da maioria imensa deles, da imensa maioria deles. E alguma vez, como em qualquer circunstância, até mesmo numa família é possível isso, há um ou outro pequeno desvio, mas na faixa do tolerável. Como bem destacou o doutor Fábio, o TCETAL existiu por conta de uma deficiência da empresa de ônibus, que não atendia a população, mas, por outro lado, agora é um patrimônio da cidade de Taubaté e tem uma dimensão social. Nós temos agora dezenas de famílias que dependem, os permissionários dependem desse transporte. Finalmente, o Executivo, eu concordo com Vossa Excelência, deveria ter um representante aqui, mesmo que tenha hoje uma audiência do prefeito, uma atividade que é o bairro a bairro, não custaria mandar alguém aqui para representar o Executivo, porque finalmente vem uma proposta de lei para regularizar a situação desses permissionários. Bem destacou o doutor Fábio que a diferença de tratamento em relação a ABC e TCETAL por parte da Prefeitura. Eu sumarizaria a minha posição, senhor presidente, com a seguinte divisa: igualdade com responsabilidade, ou responsabilidade com igualdade. Nós precisamos ter TCETAL um serviço correto, atencioso à população, que tenha um caráter de humanismo ou de atenção aos idosos, às pessoas com deficiência, e, por outro lado, nós precisamos que a Prefeitura os tratem também da mesma forma que trata a empresa. Tá? Nós temos que olhar o contexto todo aqui. Não queremos nos fixar na empresa, nem nos fixar no TCETAL. Nós, como vereadores aqui, pensamos no interesse público da população. E hoje, este interesse não está sendo atendido por conta desses desvios que a Prefeitura tem a responsabilidade. Se há superposição de linhas, se há concorrência predatória, simplesmente tivesse exercido o seu dever e obrigação de fiscalizar, isso não acontecia. E não precisaria nem colocar um fiscal em cada ponto de ônibus, se faz isso por amostragem, aleatoriamente, cria-se uma cultura de responsabilidade. Bem, agora, por outro lado, se nós tratamos a ABC com subsídio, desde 2009, no governo passado, a Prefeitura pagava um adicional em cima da passagem para a ABC. Chegou isso a um montante de mais de 20 milhões de reais. Bem, e do TCETAL, você não paga sequer os passageiros que são transportados na dita gratuidade. Aí sim é gratuito mesmo.
né? Porque ninguém paga pelo transporte das pessoas que têm direito. Essas pessoas não estão erradas, elas têm direito, são idosos, são pessoas com deficiência física, têm direito, mas ninguém paga por elas. Não pode ser isso. A prefeitura não pode se enriquecer ilicitamente, obrigando outras pessoas a cumprir o papel que é dela, com recursos públicos. Então, esses permissionários, eu diria até de uma forma que não perceberam, heroicamente estavam financiando a obrigação da prefeitura. Durante 15 anos transportando pessoas gratuitamente. Então, é claro que chega um determinado limite, o que vai ocorrer? Esses motoristas, alguns deles, com menos preparo, vão acabar discriminando as pessoas que têm o direito de andar no TCTAL. Então, nós precisamos de uma solução urgente para isso. Sei que Vossa Excelência tem trabalhado firmemente nesse sentido, com parecer agora em andamento, o presidente da Casa, vereador Digão, se comprometendo a colocar em votação. Não tenho dúvida que, com a maior celeridade possível, nós vamos votar esse projeto de lei, essa perspectiva do prefeito para a população entender. É uma forma de regularizar a situação TCTAL até o final do ano e garantir a sua implementação. Eu não posso deixar também de dizer que nós precisamos ter uma reformulação geral. O atendimento à população parte até das minúcias. Ontem a empresa veio aqui e procurou o senhor presidente para entregar uma carta de declaração dizendo de forma velada que ela se sente um pouco constrangida, que os vereadores cobram, talvez de forma muito contundente da empresa, e que ela reafirma o seu compromisso com a ética, com a transparência e com a excelência de tratamento dos passageiros. Eu acho que isso não é verdade, não é verdade, porque ela mentiu aqui nesta mesa, em audiência que promovemos, dizendo que todos os ônibus seriam acessíveis. Mentiu, não atendeu. Ela disse que tem um compromisso com a ética, com a transparência, com a regularidade. Não tem, porque ela é obrigada por lei a construir abrigos nos principais abrigos de todas as linhas e não construiu. Então, tudo isso precisa ser visto de uma forma geral para atender a população. Muito obrigado, senhor presidente. A gente aqui, podemos dizer, representando o povo, a gente vê os dois lados, A gente vê o lado do empresário e o lado da sociedade. Porque a empresa, de uma forma ou de outra, ela tem os seus ganhos, os seus lucros, mas, que é justo, mas ela tem um outro lado que ela gera emprego, que dá condições das pessoas trabalhar. Então, a gente vê os dois lados, a gente vê o lado empresarial, mas vê o lado também social da sociedade que a gente tem que corrigir. Essa é a nossa função, nossa obrigação de representante da população. Quero dizer também para os representantes da TCTAL que a semana passada eu estava de viagem e recebi um telefonema do presidente desta casa, perguntando para mim sobre a audiência e que se nós tínhamos como, após a audiência, a gente dar o parecer para votar o projeto. Quer dizer, quero deixar bem claro que esta casa, que os vereadores todos estão empenhados aí para que esse projeto, para que essa regulamentação seja o mais rápido possível. Então, o presidente me ligou, falei assim: presidente, dia 13 nós vamos ter audiência e é o ponto final para que eu possa dar parecer no projeto, fazendo com que o projeto chegue para ser votado de forma legal, de uma forma digna, de uma forma jurídica, em que dá respaldo aí os permissionários. Permite uma parte, não, presidente? Sim, com o maior prazer. É importante isso, que hoje a ordem do dia já foi publicada, por lei ela tem que ser publicada com antecedência, portanto, na segunda-feira não teremos condições. Mas é propício, porque certamente os vereadores hão de querer aperfeiçoar, e pode ser o caso de apresentar alguma emenda adicional, Então, tem prazo suficiente para se dedicar, digamos, até segunda, terça-feira, para apresentar alguma emenda. Para a comissão se reúne na terça à tarde, não é isso? Exatamente. A Comissão de Justiça e Redação se reúne na terça à tarde, analisar a ponto de, se assim entender, entregar ao senhor presidente, incluir na ordem do dia da próxima sessão. A próxima vai ser dia 16, na próxima dia 23 de novembro. Então, fica a palavra com Vossa Excelência, para que Vossa Excelência também coloque aí as suas colocações, que é de grande importância. E Vossa Excelência também faz parte da comissão
de transporte também? Faz parte da comissão de transporte, né? Senhor presidente. Quer usar isso aqui, melhor. Ele ali está sem a espuma. Senhor presidente, vereador Nunes Coelho, qual cumprimento também o Fábio aqui, representando todos os permissionados, vereador Jofre Neto, vereador Neneca. Bem, realmente, eu acho que todo mundo já tocou no assunto primordial, que é a questão que nós, vereadores, o intuito da Câmara Municipal, sem dúvida nenhuma, é fazer o atendimento da melhor forma possível a todos os munícipes da nossa cidade. Entendo que algumas situações, conforme o próprio Dr. Fábio já mencionou, que algumas questões que têm que ser aprimorado no projeto de forma clara e objetiva, no sentido de tentar trazer o benefício a todos os munícipes e, sem dúvida nenhuma, também dar uma estrutura, garantir uma estrutura para que os permissionados possam trabalhar com dignidade. Quando a gente parte do pressuposto que nós estamos aqui fazendo um trabalho para os permissionados poder ter a igualdade de trabalho, e parte da própria prefeitura, de uma consultoria contratada pela prefeitura, e de apontar que somente 7 linhas poderiam trabalhar, no meu entendimento, acabou a igualdade. Acabou a igualdade. Se é um serviço complementar, então já está totalmente equivocado a linguagem e a postura por parte da prefeitura. Até segunda-feira agora, até parei perto do novo vereador Jofre Neto e falei algumas questões sobre a Comissão de Transporte da Câmara Municipal. E até o sentido, em alguns momentos, que a gente tem procurado atender, para tentar entender cada vez mais a questão do transporte público aqui no município de Taubaté. No meu ponto de vista, e eu sou bem objetivo no que eu falo, há 15 anos, a empresa ela vem fazendo o que quer na cidade de Taubaté, da forma que quer. Isso sem mencionar os 30 anos, 40 que ela está aqui. Só vou falar dos últimos 15 que os permissionados estão aqui na cidade também. Mas ela vem fazendo tudo porque o poder público sempre deixou ela trabalhar da mesma forma. Nas últimas audiências que a Comissão de Transporte vem fazendo, nós vemos solicitando da Prefeitura qual foi as últimas apontamentos, quais as últimas notificações feitas à empresa. Por quê? Porque era o mínimo que qualquer administração pública podia fazer. Se ela tem um contrato, ela é gestora do contrato, celebrado entre partes, onde ela é a responsável do contrato, onde que tem que implementar pontos na cidade, tem que cumprir as obrigações na questão da acessibilidade, e ela não cumpre, quem que está errado? No meu entendimento, a Prefeitura Municipal de Taubaté, que faz vista grossa, sim, no transporte público, e quem é prejudicado? Mais uma vez, a população. Então, hoje nós estamos aqui, e falo isso, gente, porque acabamos de aprovar aí a questão do mototaxista também. E até agora não está regulamentado da forma que tem que ser regulamentado. Então, é uma situação preocupante, porque hoje nós estamos falando na questão do transporte complementar, que nós temos que correr com esse projeto mesmo, e eu agradeço o vereador pastor Nunes Coelho, o Dr. Fábio esteve na nossa sala, e eu me coloquei à disposição, falei, a hora que tiver os pareceres, não vou fazer pressão em cima das comissões, porque eu acho que as comissões têm que ter a liberdade de poder exarar o parecer da melhor forma possível. Entendo que cada um é responsável pelos seus atos aqui dentro da Câmara Municipal, e nós temos que respeitar o momento de cada vereador, até por questões legais. Agora, a partir do momento que o projeto tiver com todos os pareceres, eu tenho esse compromisso com a classe, com os permissionados, e colocar esse projeto como um dos primeiros itens para ser discutido na Câmara Municipal. Vereador Jofre Neto. Eu gostaria só de pontuar esse fato que Vossa Excelência trouxe à baila, que questão do mototáxi, nós aprovamos aqui a regulamentação, só que a nossa deliberação por força constitucional é geral,
depende depois de legislação complementar, que é um decreto da Prefeitura Municipal, e esse decreto depende apenas da decisão da Prefeitura, não depende de mais ninguém. Exatamente. E, no entanto, há quantos meses esse decreto não veio à tona ainda? Agradeço ao vereador Jofineto pela colocação. Então, essa é a preocupação nossa. Então, algumas questões que eu estava até verificando o projeto. A Prefeitura contratou uma consultoria, onde colocou a questão aqui para nós, vereadores, fez uma reunião, onde ela apresentou alguns dados, como seria, as 7 linhas, que no meu ponto de vista não tem que tratar desse assunto. Nós temos que, se é uma questão complementar, os dois têm que trabalhar no mesmo sentido. Um tem que complementar o outro. Eu não consigo enxergar também, doutor Fábio, que 7 linhas, a escolha da consultoria, que eu não sei de onde que veio, de onde que sei lá, mas nós temos que ver a realidade do nosso município. Eu até comentei isso, várias pessoas, outras cidades, eu tive felicidade de ir em Porto Alegre, Curitiba, e verificar como funciona o sistema, e peguei o ônibus para verificar como funciona. Você realmente deixa o carro dentro de casa e pega o transporte público, porque são ônibus que pegam as vias expressas sem entrar nos bairros, e o sistema que seria o complementar, que são os ônibus menores, fazem os trajetos internos dentro dos bairros. Funciona, dá resultado, todo mundo trabalha em conjunto, com ônibus adequado, com micro-ônibus adequados, funcionando super bem, e é exemplo a outros países até a questão desses lugares. Então, eu também não consigo enxergar que só Taubaté não dá certo. Nós temos uma situação que Taubaté tem um centro urbano, principalmente considerado o centro antigo da cidade de Taubaté, limitado a ruas estreitas, que no nosso entendimento também não poderia, de forma nenhuma, circular ônibus grandes ali no centro da cidade. Então, tem vários segmentos, vários setores que nós temos que realmente avançar nessa questão. Algumas coisas que eu peguei e eu acho que vou colocar algumas emendas, depois vou discutir com a classe também para ver se é interessante também, porque nós temos que verificar não só a questão dos munícipes, mas também ver a possibilidade dessas ferramentas ser um atrativo e equiparar os dois sistemas. E eu acredito que na complementação dos dois sistemas nós temos que buscar essa compensação, que o senhor mesmo acabou de falar, para garantir o equilíbrio do sistema. Eu acho que o sistema, tanto a ABC como a questão do TCTAL, nós temos que saber qual o custo, qual o equilíbrio financeiro desses dois veículos, a modo de dar sustentação e automaticamente o equilíbrio das contas, para que tanto a ABC como o TCTAL, eles possam trabalhar com dignidade, eles possam fazer as manutenção periódica dos carros, possam ter um ganho que permita que eles possam trocar o carro depois de um período. Nós temos que ter isso. Então, é uma questão que depois nós vamos até faço questão de discutir com os nobres colegas aí também, com os nobres vereadores. Pois não, vereador João? Permite uma parte, não, vereador? Pois não, vereador. Nós analisamos a planilha de custos do transporte complementar e ficamos surpresos como é que esse transporte ainda está subsistindo. O rendimento médio dos permissionários não alcança, em alguns casos, a remuneração média de um emprego na indústria automobilística, por exemplo. Então, é fato que este transporte, sim, vai se extinguir se não houver uma providência rápida. Exatamente. E nesse sentido, vereador Jofineto, eu acho que, como o intuito dessa audiência é tentar resolver essa situação e tentar absorver ideias, e mesmo que elas às vezes não sejam viáveis, mas eu acho que cabe numa audiência pública a gente tocar nesses assuntos, a criação de uma câmara de compensação entre os dois segmentos, tanto com a ABC como do TCTAL. Se elas são complementares, elas têm que andar no mesmo conceito. Hoje eu estava até vendo a questão do TAC que foi feito perante a Justiça, ABC, o transporte. Fala-se que antigamente era em torno de 18% a rentabilidade da empresa. Hoje, segundo o que está lá no TAC, está em torno mais ou menos aproximadamente de 10, 12%. Nós precisamos saber também qual a rentabilidade oficial também que poderia ter
aos servidores do TCTAL? Nós precisamos saber. Agora, você disponibilizando 7 linhas, e às vezes inviáveis, como você vai dar uma rentabilidade para esses profissionais poder trabalhar com dignidade? Fica difícil. Então, acho que o peso tem que ser da mesma forma. E a questão complementar, ela tem que funcionar dentro do mesmo mecanismo. Onde as duas empresas, que hoje não entendo que não seja complementar, que seja o transporte público, eu não consigo falar essa questão do transporte complementar, porque ela transporta munícipes taubatianos, então nós temos o mesmo sentido e o mesmo transporte público, seja ele TCTAL ou seja ele ABC. São duas empresas que têm que ter os mesmos requisitos perante a justiça e perante ao cidadão comum. Então, não sei como, mas a gente criar, às vezes, um fundo, onde que a gente determinasse os valores em cima do custo e do custeio de trabalho das duas unidades, seja vamos dizer que amanhã o ônibus circular na cidade, ele tem que ter um ganho mensal de, vamos lá, vou chutar, é um número, 50 mil. Ele tem que colocar número X de passageiro para dar 50 mil reais, para ele tirar um valor X para fazer a manutenção, para fazer, para pagar os funcionários. Tá. O TCTAL, ele tem que ter, para ele andar, ele tem que ter 30 mil. Acima disso, que a empresa, numa linha, às vezes num dia, no mês, que ela possa ter um ganho maior, vereador João Neto, que ela ultrapasse esses 50 mil, passe 60 mil, e o transporte alternativo, ele não consiga chegar aos 30, esse dinheiro compensa o transporte alternativo, dando e não fazendo com que nós tenhamos aqui esta tal concorrência predatória. Porque de qualquer jeito, se ele não transportar, se ele não atingir aquele teto que necessita para ele poder andar com o seu veículo, dentro das condições legais, com a manutenção, com a limpeza, com os seus trabalhadores, dignamente, ele tem essa compensação. Então é uma coisa que não sei como, mas vamos tentar buscar de alguma forma estabelecer isso, que é a questão do faturamento mensal de cada veículo. E uma outra questão que eu marquei também é a questão que vários já falaram aqui sobre a questão da sobrevivência do TCTAL. Eu também, realmente, eu não sei como hoje o sistema complementar ele consegue sobreviver hoje na cidade de Taubaté. É desigual, é desonesto. Então nós temos que mudar essa situação. Eu acho que o projeto, conforme eu já tinha conversado com o Dr. Fábio, representando aqui os permissionados, realmente é uma necessidade. Os tópicos colocados não são, já foram acordados praticamente com a classe, mas continuo afirmando, a prefeitura ela tem falhado nessa questão da fiscalização. E nós não podemos tratar o transporte público da cidade de Taubaté como uma questão de permissionados, transporte ABC. Eu acho que nós temos que trabalhar todo mundo no mesmo sentido, dando a mesma igualdade, tanto para o ABC, tanto para os permissionados, para a gente poder sonhar amanhã com um transporte de qualidade que possa beneficiar, sem dúvida nenhuma, o cidadão taubatiano. Então, o que couber a fazer, de alguma forma, alguma emenda que nós possamos fazer para beneficiar o projeto e dar uma dignidade maior para todos os permissionados. E sem dúvida nenhuma, ninguém quer prejudicar a empresa também. Nós queremos fazer com que o transporte funcione da forma mais justa e que a população seja a maior contemplada nisso tudo. Então eu me coloco à disposição de todos os permissionados. Parabenizo o vereador Nunes Coelho, realmente teve esse compromisso, e da minha parte também vamos manter esse compromisso de colocar o projeto a partir do momento que tenha todos os pareceres, esteja todas as emendas colocadas, nós colocaremos esse projeto ainda esse ano para que possa ser deliberado pelo plenário. Agradeço a oportunidade de estar aqui nessa audiência. Antes de finalizar,
esse sistema que está no projeto de... quantas linhas que são mesmo? Quantas linhas que eles estão querendo ceder para... São 7 linhas. Pelo visto, a alegação é de que o quê? Que há disputa de passageiro nos locais. Nós não temos um sistema aí, agora, no município, que está multando os carros sem cinto, qual as multas que está... Né? Esse COI... Por que não coloca um sistema, o tipo de um GPS nos ônibus também, que marca o tempo? Por exemplo, a ABC saiu, se é complementar, né? Se o sistema da Tercetal é um transporte complementar, que complementa o transporte, coloca um sistema também nos carros e que vai fazer ali uma contagem de tempo para que o sistema de complementar passe naquele local para pegar os passageiros. Só uma parte, vereador. Eu entendo que esse projeto, a questão do transporte público no município de Taubaté é financeira. É simplesmente financeira. A conta tem que fechar para todos os lados, não somente para uma empresa. Não só visualizando a questão do transporte da ABC. Ela tem que fechar a conta para os dois lados. Essa questão da concorrência predatória se dá por causa dessa questão. Porque a partir do momento que todo mundo tiver igualdade no mesmo sistema, que tiver a bilhetagem, que tiver o mesmo sistema integrado dos dois veículos, tanto do permissionado como da ABC, acabou isso aí. É uma questão financeira. E se cria-se uma questão um fundo para poder... Ninguém vai ser prejudicado, até porque o município não vai poder... Não vai partir do município pagar essa diferença. O fundo é o próprio sistema que vai pagar. Então, entendo que Vossa Excelência tem razão nesse sentido, mas com a criação e com essas ferramentas, dando igualdade para todo mundo, acabou. A questão é matemática. Tem que fechar a conta para o transporte alternativo, tem que fechar a conta para o transporte da ABC, da empresa. Então, fechando essa conta, regularizando e dando igualdade para os dois, acabou o problema de concorrência. Ninguém vai querer correr com o micro-ônibus na frente do ônibus ou o ônibus na frente do micro-ônibus, porque eles vão estar na mesma linha. E quem vai ganhar com isso é a população que vai ter o transporte único no município de Taubaté. Eu vejo um perigo muito grande aí, porque quem vai determinar onde que a Tercetal, o sistema complementar, vai passar, vai ser o Poder Executivo. E se vocês falarem assim, determina que a partir daquela data vão rodar em um local que lá não tem passageiro, Como é que a empresa vai sobreviver? Ou alguém lá na administração, você sabe que existe, não adianta querer dizer que não, mas existe alguém lá que às vezes fica chateado com alguém da empresa Tercetal. Fica chateado. Alguém lá da Secretaria de Mobilidade Urbana, alguém lá da administração ficou chateado com a empresa. Agora vamos mandar eles lá para... Então, tudo isso a gente tem que ser visto também, porque você sabe como é que é o ser humano. O ser humano, às vezes, é vingativo, né? Infelizmente, você sabe disso. E, às vezes, você sabe que, às vezes, a administração tem esse tipo de coisa. Porque fulano desagradou Cicrano, então vamos jogar fulano lá onde o Judas perdeu a bota, né? Como diz o ditado popular. Então, é complicado. Então, tudo isso a gente tem que analisar. Então, eu acho que já está de bom tamanho, da minha parte, né? Que eu tinha de fazer, a gente já fez. E quero agradecer aqui os vereadores, agradecer essa assessoria dos vereadores que não puderam estar presentes aqui. Quero deixar bem claro à população que os vereadores não estão todos aqui, porque os vereadores têm outros compromissos, outras agendas, outros afazeres, um está atendendo no seu bairro, outro está resolvendo os assuntos. Então, agradeço a presença dos que estão aqui, e aqueles também que não vieram, mas enviou os seus assessores, a população que está aqui presente, os seus representantes, aqui de algumas classes, está aqui o pessoal lá da associação dos aposentados ali da Vila PI, o presidente ali também da AVE, né? Também ali o seu Maro, né? Presente aqui também, o pessoal que faz parte do Conselho de Saúde também aqui presente, Mário Romero, né?
Eu sempre confundo o nome dele, porque lá tem um que trabalha comigo que chama Mário também, às vezes você confunde os nomes, né? E agradeço aí os motoristas que estão aqui, alguns motoristas estão aqui presentes também. Agradeço aí os permissionários e o doutor Fábio aqui, e pode ficar tranquilo que, da nossa parte, nós vamos finalizar ainda hoje o parecer, e segunda-feira já está tudo sob controle para que possamos aí votar esse projeto. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrado essa audiência pública. Um abraço a todos e um ótimo final de semana.